sempre, todas essas aulas gravadas ficam fazendo parte aqui do Unifó Online, tá? Vocês entram aqui em aulas, né? Sempre está tudo aí em aulas, quer dizer, todas as sessões, tudo que a gente tem feito desde o início tem, todo o material está aí. Então, está na forma de, a última coisa que a gente tem, a última aula que foi sobre otimização de carteira de investimentos. Então, ela está gravada aí, todas essas aulas que a gente vem fazendo estão gravadas, né? Bom, então, ok, Gabriel chegou aí, bom dia, Gabriel. Então, o que nós estamos, como eu disse antes, o que nós vamos fazer hoje, nós vamos dividir a aula aqui em duas partes. A primeira vai ser mais comigo aqui, aliás, as duas vão ser comigo, mas a primeira eu vou apresentar um assuntozinho que falta para a gente terminar a parte de análise de investimentos, a aplicação da pesquisa operacional da programação linear na análise de investimentos, que são os fundos de investimentos. E em seguida vou abrir o espaço, vou dar uma dica sobre como resolver, dar umas dicas sobre como resolver o AV1, a parte 2 do AV1, que foi colocada na parte de trabalhos, né? Então, algumas pessoas me perguntaram, como eu disse, ou pelo grupo ou fora dele, e aí eu vou procurar tirar, eu respondi, procurei tirar as dúvidas, mas vou mostrar de uma maneira geral, dar algumas dicas para facilitar que vocês façam aqui. Então, depois de eu fazer essa explicação sobre o AV1, sobre essa parte 2, eu deixo vocês aí em contato, e aí vocês vão conversar sobre como fizeram, o que fizeram, essa questão de equipe, e aí vocês têm toda a liberdade de conversarem aí, é um momento que vão estar juntos aqui, conectados, então vocês podem conversar sobre esse trabalho, ok? Bom, então vamos lá. Então, como eu disse, eu vou começar pela parte de análise de investimentos, o assunto que está faltando, que é uma coisa rápida, para em seguida eu abrir o espaço para cuidar do outro. Então, vamos nessa. O que nós vamos tratar hoje só uma coisa, todos estão vendo aí o material que eu estou compartilhando? Pode abrir o microfone e responder, tá? Alguém aí? Tá ótimo, professor. Tá ok, obrigado. Então, eu estou colocando aqui um tipo de aplicação que não é muito diferente do que a gente viu, mas tem um detalhezinho. É essa aplicação em fundos de investimento. Isso que eu estou fazendo aqui, ele foi tirado do livro que vocês estão com ele, aí que eu coloquei no material didático, que é esse livro de pesquisa operacional, que ele está na forma de PDF e está no material. A ideia é a seguinte, isso daqui é uma coisa muito prática também quando vocês vão fazer aplicações nos bancos. Até então, até a última vez, nós queríamos criar carteira de investimento, escolher investimento, qual o percentual que a gente iria colocar do nosso recurso em algum investimento, e esse percentual podia ser como se fosse cotas, por exemplo, num investimento tipo poupança, eu podia botar 20%, em outro investimento, ação de uma empresa, eu gastar 35%. Então, eu poderia colocar qualquer percentual dos meus investimentos para um determinado fundo, para uma determinada aplicação, para uma determinada oportunidade. Isso vocês viram, foi o último exemplo, o último exercício que a gente fez quando a gente tratou de risco e retorno
para escolher a carteira, fazer a carteira de investimento, fazer o portfólio. Então, as duas últimas aulas, elas estão gravadas e vocês podem ver isso. A de hoje, o que tem de diferente é o seguinte, é que é uma situação muito comum, você vai num banco, tem um recurso aí, digamos aqui, R$ 1 milhão, e você quer investir em fundo de investimento. Mas você, quando chega no banco, o gerente vai pedir para você escolher aqueles fundos que você quer. Então, em geral não, mas às vezes acontece que aí ele lhe dá uma relação de fundo de investimento e você vai escolher. Você não vai dizer, eu quero metade desse outro, como a gente vinha fazendo naqueles outros casos. É uma situação semelhante, que é formar a carteira, não é diferente. A diferença é que você vai escolher tipo sim ou não, né, os fundos de investimento que você quer aplicar. Então, por exemplo, ele lhe dá, vamos supor que você vai lá no banco e existem esses fundos daqui que você quer, que ele está lhe oferecendo. Então, cada um deles tem um investimento inicial. Cada fundo de investimento, em geral, eles têm um mínimo que você pode aplicar. Tem uns que você começa a aplicar com R$ 1.000, por exemplo, esses dois aqui, as ações da Petrobras e da Vale, por exemplo, esses dois últimos, eles aceitam que você possa fazer investimento a partir de R$ 1.000, né? Então, tem os investimentos iniciais que eles obrigam. Já esse fundo, esse RFC aqui, ele exige um investimento inicial de 250 mil, né? Em geral, são fundos que têm maior rentabilidade, menos risco, etc, etc. Então, cada fundo de investimento, ele tem um retorno anual médio passado, baseado no histórico, baseado no passado. Isso daí a gente viu nas últimas aulas. Um retorno anual médio, que é pegando um período que seja semelhante ao período que a gente vai aplicar, calculando aquela média, né? E tem também o risco, que existem várias formas de medir o risco, mas a que a gente está usando aqui, que é mais fácil de entender e também mais fácil de calcular, é o retorno, o desvio médio, que a gente usava o Excel para todos os dois. Então, o retorno diz o rendimento que o fundo dá, e o risco diz a variação, a faixa de variação que ele pode acontecer. Então, por exemplo, esse referenciado DI, tipo A, é um fundo que, em média, tem dado 11,74% de ganho ao ano, e que ele tem variado de 1,07 a mais ou a menos em cima desse 11,74. Então, tem época que ele dá um pouco mais de 11,74, tem época que ele dá um pouco menos, e no geral, entre os mais e menos, ele dá 1,07. Então, isso daí significa, esse número, qual a variação em relação à média. Claro que quanto menor esse número, menor variação em relação à média. Logo, esse investimento, ele tem menos risco, porque você, em cima do que você contratou, você pode perder um pouco, pode ganhar um pouco, mas está numa faixa de 1,07, por exemplo. Esses três aqui, que é RF, A, B e C, o risco dele já é um pouco maior. Agora, esse daqui, cambial A, B e multimercado, e ações da Petrobras e ações da Vale, por exemplo, esses daqui são fundos que têm um risco muito grande, porque eles prometem um retorno anual de 16,04, né? Mas pode variar um pouco a mais, um pouco a menos, mas variar de 5,89. Então, a variação em relação ao que ele promete aqui é grande.
Você esperava ganhar 16,04%, e aqui você vai ganhar, digamos, pode ganhar 10%, 16,04 menos 5. Então, em média, pode ser mais ou menos. Esse valor 5,89 é uma média. Às vezes você pode perder até 10, tá? Você pode perder até 20, mas também pode ganhar até 20, 10. Em média, a variação dele em torno dessa média é que são esses valores de risco. Então, isso daí, esse conceito, a gente já usou no usou quando estava nessas últimas aulas, quando a gente foi formar carteiras baseado em risco-retorno. A gente já fez exercícios aí, né, sobre isso. Nesse caso agora é uma situação semelhante. A diferença é que esses fundos agora antes a nossa variável que a gente queria, antes o que a gente queria era, eu vou voltar aqui. Antes, o que a gente queria era estabelecer um percentual dos nossos recursos para aplicar em cada um desses fundos, né? Agora não, aqui não, a gente quer escolher o fundo. Eu quero formar uma carteira, por exemplo, com esse RF, renda fixa A, renda fixa B, renda fixa C, multimercado, por exemplo. Eu quero escolher esse, eu não quero parte dele, eu quero esse fundo aí. Quero investir nele todo. Então, a lógica dele, a diferença é que ao invés de eu escolher uma parte, eu quero sempre ele completo. Agora, eu tenho de ter esse dinheiro, esse recurso daqui, porque eu tenho, se eu escolher esse DBI, esse segundo aqui, eu tenho de investir nele R$ 100.000. Né? Muito bem. Então essa que é a situação que a gente vai tratar agora. Então eu vou resolver, como sempre, usando o Excel, e aí vou. Esse exercício, por sinal, ele já está resolvido no material lá de vocês, tá? Na parte de tarefas acadêmicas, ele já está lá. Eu estou colocando ele aqui, fazendo aqui, mas é para que vocês possam ver. Então, para ficar mais simples. Eu vou puxar os fundos, são esses daqui, com esse retorno, e eu quero agora escolher, eu não quero saber quanto eu vou aplicar, eu quero saber se vou ficar com ele ou não. Né? Então, a variável que eu vou ter vai ser, como das outras vezes, se eu vou ficar com ele ou não. Então, é aqui que se eu vou escolher eles. Agora vejam, se eu fizesse como estava fazendo antes, por exemplo, a proporção que eu ia colocar aqui, né? Digamos que eu botasse aqui, que ia colocar 10% dos recursos, nesse. Como a gente ia fazendo, deixa eu colocar aqui um. Se eu colocasse aqui um, fazer como se eu quisesse, como a gente vinha fazendo, como se eu fosse colocar os meus recursos aqui nele. Então, aí eu colocava essa variável aqui, né? Aí eu queria, sempre a gente quer saber qual, vamos ver aqui se a gente quer maximizar ou minimizar esse fundo, vamos ver o que é que ele diz. Aí as restrições, o que é que ele fala aqui nesse, pronto.
ele tem um patrimônio de 1 milhão para aplicar, então ele só pode gastar esse 1 milhão. Vou anotar aqui. Esse 1 milhão é o máximo que ele pode gastar. O gerente, a gerente de contas selecionou esses 11 fundos para compor a carteira dele. A tabela abaixo tem a descrição de cada um, rentabilidade, risco e o investimento inicial necessário que eu mostrei. O retorno anual foi calculado como uma média dos últimos 5 anos. Ok? A gente já sabe, já fizemos isso. O risco de cada fundo, medido a partir do desvio médio do histórico do retorno, está especificado na média. Então, o risco máximo permitido da carteira que ele quer, então o risco máximo vai ser 6%. O risco máximo, quando ele escolher os fundos de investimento que vai querer na carteira, ele quer ter no máximo um risco de 6%. Agora, além disso, em função do seu perfil conservador, ele gostaria de investir no mínimo 50% do seu capital em fundos referenciados e de renda fixa, pelo menos, e no máximo 25% em cada um dos demais investimentos. Então, ele quer escolher 50% do seu capital, né? 50% do seu capital, pelo menos, no mínimo, então ele quer, no mínimo 50%, 50% nos fundos referenciados e de renda fixa, ou seja, ele quer 50%, gastar 50% nesses daqui, referenciados daqui. Ele quer pelo menos isso daqui, né? Quer gastar isso daqui. E no máximo 25% do seu capital em cada um dos demais investimentos, né? Então, em cada um desses daí. Então, ele quer, agora aqui a gente vai selecionar os fundos de investimento, de forma a maximizar o retorno anual, a gente quer maximizar o rendimento, o retorno anual, respeitando as restrições de risco máximo da carteira, que é os 6% de risco da carteira, e o investimento total, ele só tem 1 milhão, quer dizer, só tem, não, ele tem 1 milhão para investir, e o investimento inicial exigido por cada fundo. Então, ele quer maximizar o rendimento, né, e verificando de tal maneira que o risco dele mínimo seja 6%. E ele quer investir agora 50% no mínimo, né, 50% do seu capital em fundos referenciados e de renda fixa, naqueles, pelo menos 50%. E, no máximo, 25% nos outros investimentos. Então, vamos ver o que é que a gente pode fazer com essa situação aqui. Isso daqui é um exercício somente para a gente começar a tratar, e aí vamos ver. A diferença agora é que como eu vou escolher cada um deles, esse eu vou chamar aqui de escolha. O que eu posso ter é que eu escolher ou não, selecionar ou não. Por exemplo, digamos, se eu seleciono esse daqui, eu vou colocar 1, porque aí quando eu multiplico 1, todos aqueles que eu colocar 1, eu multiplicar por esse retorno anual aqui, então eu tenho uma média. Por exemplo, vamos supor que o solver selecione esse, não selecione esse, não selecionar e ele colocar 0. Digamos que ele selecione esse daqui, selecione esses 3, esse daqui ele não selecione, supondo que ele faça isso, eu ainda não vou fazer. Aí eu quero mostrar para vocês que a forma de calcular é a mesma coisa. Por exemplo, se esses daqui que forem selecionados, o retorno total da carteira, vou chamar aqui o retorno, vou botar aqui o total da carteira,
O retorno total da carteira vai ser eu multiplicar esse, só que é 1 vezes isso, mais 0 vezes isso, que é 0, quando eu tiver 0 não entra, mais 1 vezes esse. Então, para aqueles, quando eu multiplicar daquele mesmo jeito que eu fizer, somar produto, daqueles que foram, daquele resultado, que vai ser escolhidos ou não escolhidos. E, com relação ao retorno, esse daqui, eu vou ter o retorno da carteira. Olha só, quando eu fizer isso daqui, esse 0,91 aqui, isso aqui vai ser uma média, ele está dando 16, então, se eu escolhesse esse daqui, eu ia ter esse retorno daqui, tá certo? Então, eu ia ter esse retorno aqui de 91,48%, se eu escolhesse esses fundos. Então, eu teria esse dá 11, esse daqui dá 12, esse daqui dá 12, 12, e aí eu teria um de 91,48. Esses outros aqui não entraram. Então, a diferença que vocês devem observar é que essa variável que eu estava antes trabalhando, que podia ser qualquer valor na programação linear, essa daqui só vai poder ser 1 ou 0. 1 ou 0. E aí vamos ver como é que a gente vai fazer. O solver está preparado para isso, né? Chama variável binária. A mesma coisa, o risco. Se eu, aqui está somar produto, se eu colocar para cá, eu quero o meu risco, se eu escolhesse esses fundos daqui, meu risco seria esse daqui. Seria esse. Né? Só que ele quer abaixo de 6% ou menos. Uma coisa assim. No máximo de 6%. Então, aquele, e por quê? Por que é que deu esse valor? Porque quando eu multiplico 1 vezes esse, é ele mesmo. Aí vou somando, porque estou com somar produto. Aqui 0, não entra, entra. A soma desses que entraram deu 19,70%. Então, esse daí é o risco da carteira. Né? Esse daqui é o retorno da carteira, se por acaso ele escolhesse isso, e aqui era o risco da carteira. Essa solução a gente já está vendo que não pode, porque ele queria um risco da carteira, um risco médio inferior a 6%. Então, aqui coloquei um valor, chutei um qualquer, como se fosse isso. Por outro lado, se a gente puxa para cá, aquele percentual, para cá, se eu puxo isso daqui para cá, veja, eu estou agora, aqui é quanto eu vou gastar, o investimento inicial, que é determinado, especificado para cada fundo. Então, se eu escolho esse referenciado DI, eu preciso gastar 30 mil nele, aí não tem, tudo ou nada. Então, se eu escolher o DIA, esses 30 mil. Esses outros aqui eu não escolhi, claro que não vou gastar. Esse daqui, 30 mil, 100 mil, etc., vai entrar, então eu tenho de somar. Se por acaso a solução escolhesse esses fundos daqui, daqui o percentual, vai para uma decimal. Se eu escolhesse esses fundos aqui, quando eu somasse, eu estaria gastando 412 mil. Pode, porque o meu limite, a gente sabe que aqui eu vou colocar aqui embaixo, minha restrição, eu tenho aqui uma restrição. Esse daqui é de ser 6%. O máximo tem de ser 6%. Esse daqui, eu tenho de gastar até 1 milhão, que é o que eu tenho. Posso gastar mais do que o que eu tenho.
Muito bem. Agora, ele tem uma restrição que ele fala aqui, aquela que esta restrição é que diz 50% do seu capital deve estar naqueles fundos de renda fixa e DI, no mínimo. Então, mais do que 50% em renda fixa e DI. E ele quer também 25% e no máximo 25% nos outros, nos demais. Está aqui. Então, vamos voltar agora para resolver isso daqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver quanto é que o percentual que cada um desses representa sobre o total do gasto. Então, por exemplo, veja, aqui, para resolver esse negócio de quanto eu vou gastar, eu vou abrir aqui uma coluna. Chegou alguém aí? Não. Eu vou abrir aqui uma coluna que vou botar aqui o percentual aplicado. Percentual da aplicação. Esse percentual da aplicação, eu vou pegar cada um deles, eu tenho aqui, eu vou dividir o total que foi aplicado, se ele foi escolhido, só se ele foi escolhido. Esse daqui, dividido pelo total que foi aplicado. Então, por exemplo, se ele aplicou aqueles 412 mil, se o solver escolheu esse daqui para ele, que a gente sabe que não pode, mas se tivesse escolhido esse daí, ele teria escolhido esse primeiro, que gastava 30 mil, que é 7,3% do total aplicado, do total que ele aplicou, do total que foi escolhido. Se tivesse, aqui ele não escolheu, então essa aplicação aqui não vai ter. Né? Então, isso daqui vai ser esse valor aqui, ele não escolheu. Então, eu não vou considerar que ele entrou. Então, por isso, quando eu colocar essa coluna aqui, eu vou colocar o percentual aqui, percentual da escolha, mas multiplicado por esse valor daqui. Olha agora, como esse daqui foi escolhido, isso daqui representa 7,3%. Né? Esse segundo não foi escolhido, então não vai representar nada. Esse terceiro aqui também não foi escolhido, então não vai ter nada. Esse daqui foi escolhido, então 30 mil sobre 412, 7,3. Então, aqueles que foram escolhidos, eu tenho aqui o percentual de quanto foi gasto em cada um, em relação ao total aplicado, no caso aqui 412. Aí, para eu fazer aquela restrição, eu estou fazendo isso daqui porque ele falou, eu tenho de gastar no mínimo 50% nesses fundos aqui. Então, eu vou, no mínimo, 50% nesses fundos de renda fixa e DI. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui nessa coluna, aqui nessa célula, eu vou botar a soma de tudo isso daqui foi aplicado, que foi aplicado nesses fundos aqui, TI e o renda fixa. Que isso daqui vai ser uma restrição, que esse percentual aqui tem de ser maior ou igual que 50, quando eu for botar no solver. Por outro lado, cada um desses daqui vai ter de ser
no máximo 25%. Então, eu tenho de aplicar aqui menos do que 25%. Então, em cada um desses, olha só, eu vou, o que foi aplicado aqui, em cada um desses, vai ter de ser menor do que 25%. Então, aqui, vou botar aqui. Ou então colocar dentro do solver. Eu acho que colocando dentro do solver fica mais fácil de vocês entenderem. Aí tanto faz como tanto fez. Então, por exemplo, então vamos lá. Eu vou agora aqui, olha a novidade aqui do solver, é que eu quero maximizar o retorno da minha carteira. Eu quero maximizar isso, variando agora essas variáveis que são aquelas ligadas à carteira, sujeita às restrições. Então, agora veja, a primeira, que é essa que a gente não deve esquecer, a gente vai colocar logo, é que essas variáveis que estão aqui, elas, olha aqui, vão ser binárias, esse bin aqui quer dizer, isso daqui está dizendo para ele, para o solver, para o Excel, que essas variáveis só podem tomar o valor 1 ou 0, sempre 1 ou 0. Então, quando eu coloco bin aqui, só estou informando para ele que agora eu estou trabalhando, eu quero uma variável que é 1 ou 0. Sempre que eu vou fazer seleções, e depois a gente vai ver muitos casos, esse daqui é o primeiro, eu estou aplicando em análise de investimento, mas depois para seleção de pessoal, quem é que vai ocupar tal função, quem é que vai trabalhar em tal máquina, não sei o quê, a gente vai usar muito isso. Então, isso daqui, esse bin, é de binário, está dizendo que essa variável aqui só toma dois valores, ou 1 ou 0, já tá, isso daí ele já sabe. Bom, então eu dei essa restrição. Agora vamos às restrições do problema. A restrição do problema, a primeira, é que ele quer que esse risco da carteira, que é esse daqui, o risco da carteira, seja menor ou igual que os 6%. Então, aqui. Ele quer também que o gasto que ele fez aqui, esse gasto, não pode ser maior, seja menor ou igual que o 1 milhão. Aqui está quanto ele gastou. 1 milhão. Ele quer, aí vem aquele, que o que ele gastar, o percentual que ele gastar no renda fixa e DI, que é esse daqui que eu somei, que é esse percentual aqui, que é a soma de tudo que ele gastou. Não interessa se ele gastou mais em um ou em outro, ele quer que a soma, esses 50%, tenham sido gasto entre esses dois fundos aqui. Então, ele quer que isso daqui seja no mínimo 50%, no mínimo, então, que ele seja maior ou igual a 50%. Tá bom? 50%. Eu poderia ter botado 50% aqui de lado e botado a célula para ele, como eu gosto de fazer, mas esse daqui fica mais visível para vocês assim, né? Essa restrição. E quer que os outros, todos os outros, ou seja, esses aqui de baixo, todos esses, tenha no máximo 25%. Aqui ele disse no mínimo 50%, então mais do que 50%. Esse daqui no máximo 25%. Então ele quer que esses percentuais daqui, cada um deles, seja no máximo, ou seja, menores do que 25%. 5% para cada um. E aí eu vou resolver. Vejam que aqui ele demora um pouquinho, que demorou, mas resolveu. Vamos ver aqui. Porque aqui são muitas restrições. Primeiro, os fundos que ele escolheu foram esses daqui.
foi esse referenciado, esse daqui, o renda fixa, né? Então, esses daqui foram os que ele escolheu. Ok. Então, ele atendeu, vamos ver se atendeu. O máximo que ele consegue para a carteira de rentabilidade é 50,7% ao ano, porque ele escolheu esses fundos daqui, esse. Ele escolheu esses quatro. Bom, ele tinha dito, lembra que ele disse antes que pelo menos 50%, de 50, o mínimo de 50%. Então, aqui, Professor, sim. uma dúvida. Quando o senhor colocou lá no Solver, eu prestei atenção que o senhor não colocou no método simplex. Ah, Seria foi. Ok, desculpe, deixa eu falar. Ah, ok, não, nesse ponto é o simplex. Se ele não resolver, porque quando os problemas são mais complexos, foi bem observado isso, mas vamos ver, esse aqui, olha aqui, o problema, foi bom você ter observado, é por isso que eu tinha resolvido e já tinha deixado no GRG. Olha só aqui o que acontece. Esse problema aqui, ele é mais parrudo, né? Você está vendo que ele tem mais restrições, essa de 25%, isso daqui tudo. Então, o simplex, ele pode falhar, ele pode não conseguir resolver, não é ele falhar, ele dar resultado errado, não. Com ele, veja, o que acontece aqui? Ele está dizendo que encontrou um valor de erro na célula do objetivo na célula da restrição. Então vamos ver aqui o que foi que aconteceu. E antes, para você entender, para todo mundo entender melhor, eu vou aqui na ajuda do Solver, vamos dar uma olhada aqui na ajuda aqui do Solver. Métodos de solução usados pelo Solver, para vocês entenderem o que é cada um deles. Esse daqui que nós estamos utilizando, que nós vamos utilizar aqui, esse GRG, quer dizer gradiente reduzido generalizado. Ele use para problemas simples não lineares. O simplex é para problemas lineares, né? E tem um evolucionário, que é a última alternativa que a gente tem, que é para problemas complexos. Então, quando a gente tem problemas com muitas restrições e o simplex, ele tem dificuldade de resolver, a gente parte para essa alternativa do GRG. Então, que foi. Cadê meu? Aqui. Então, o simplex, ele iria resolver, mas ele não é feito para problemas que têm uma quantidade como essa de restrições aqui, né? Então, tem muitas restrições, uma por dentro da outra, às vezes o simplex se enrola. Na verdade, aqui ele deu a mesma solução que o outro vai dar, só que é como se ele sinalizasse que não era para ele. E aí a gente simplesmente troca para esse gradiente reduzido não linear. Então, veja que ele demora, porque ele faz mais testes e encontrou. Aí está dizendo aqui, o Solve encontrou a solução de número inteiro dentro da tolerância. Todas as restrições foram satisfeitas. Que é o mesmo, o Simplex, ele resolveu também, só que, digamos, é como se para ele ficou inseguro. Então, deu aquela mensagem. No caso desse daí, a partir de agora, quando a gente lidar com situações mais complexas, então é sempre interessante, não resolveu pelo simplex, olhar pelo GRG. Até então a gente não precisava disso, porque todas as nossas situações eram simples, eram diretas, era coisa só desse tipo aqui. Por exemplo, eu quero maximizar com um retorno que seja de 6%.
não podia passar desse 1.000 que tinha. Nesse caso aqui, essa solução envolveu esse detalhezinho. O percentual de aplicação em cada um deles, né, eu queria que essa soma daqui, que foi essa daqui, no mínimo fosse 50%. Então a solução atendeu, porque essa soma, foi aqui que eu coloquei a soma desse daqui, deu 100%. Então ele atendeu, porque ele escolheu os fundos onde o percentual de recursos que foi aplicado, olhe que o percentual de recursos que foi aplicado está aqui nesse, quer dizer, precisou eu colocar uma nova variável no problema, né, que essa variável aí não era linear, e aí, quando eu botei essa restrição, ele atendeu 50%, pelo menos 50%. Ele usou foi tudo, 100%. E aqui dizia que eu tenho de usar no máximo 25%. Ok, ele não pegou nenhuma, zero aqui. Não escolheu esses aqui. Logo, a melhor solução para um investidor atendendo às restrições dele foi ele aplicar só nesses fundos aqui, porque aí dá para a gente ver a razão, né? Por exemplo, esses fundos aqui, esses que ele escolheu, eram fundos de rentabilidade mais baixa, mas o risco era muito mais baixo. Na hora que ele colocasse qualquer um desses aqui, o risco já ia passar dos 6. Então ele não podia colocar, né, essas ações, etc, etc. Foi por conta do risco. Se o risco dele aumentasse, se ele colocasse uma tolerância maior, vamos supor, ele aceitasse trabalhar com risco de 10%, vamos ver o que aconteceria. Eu vou colocar primeiro o Simplex, para a gente ver. Aqui, não resolveu. Então eu vou partir para resolveu. Se ele aceita um risco de 10%, ele continua com aqueles dali. Só que agora, parece que ele aumentou, colocou mais um deles lá. E esse risco ficou de 8,1%. Ele colocou mais em relação aos outros. Bom, mas vamos nos ater aqui aos 6%. 6%, quando a gente resolvia com o solver. No caso, dos 6%, esse risco total era 5,4%, é porque ele não entrava com nem esse, ele colocava, não aceitava esse daí, atendeu a condição, mas... Então é isso, pessoal. Essa aula aqui vai ficar gravada, a gente vai fazer outros exercícios, claro, né, em cima dessa situação. Eu coloquei lá já no Unifor Online, está na parte de material didático, né, desculpe, material em tarefas acadêmicas. Em tarefas acadêmicas está ele resolvido também. Aí eu sugiro para vocês procurarem aprender, entender melhor, e principalmente que os exercícios da parte de análise de investimento vão entrar para a parte para o AV2, vão fazer parte do AV2, juntamente com os anteriores, porque como é tudo a mesma lógica, vejam que tudo que a gente fizer vai ter essa cara daqui. A questão a gente vai precisar saber o que é que queremos, como colocar isso na forma de uma modelagem Excel. Nós agora não estamos nem fazendo aqui aquela modelagem algébrica, que a gente vai entrar em situações agora que vão ser mais complexas, e a gente, para não precisar ficar escrevendo aquelas equações, a não ser que vocês achem importante para entenderem, então vocês podem fazer.
Mas a minha sugestão para vocês estudarem, essa próxima quinta-feira a gente não vai ter aula, né? Feriado acadêmico na Unifor. Então, nessa, nós não vamos ter aula. Vocês podem aproveitar para se aperfeiçoar, principalmente quem não tem assistido às aulas aqui, vamos dizer, presenciais online, não estão presentes nessas sessões, vocês podem pegar as videoaulas, repassar e fazer alterações. Vocês mesmos podem mudar. Olha, e se eu mudar, em vez de querer maximizar o rendimento, controlando o risco, eu quisesse minimizar o risco, minimizar esse risco, e controlando a carteira, por exemplo, garantindo que eu tivesse um ganho de pelo menos 20% ao ano, coisas desse tipo. Então, vocês podem inventar aí à vontade. Esse exercício, ele está, como eu disse, lá no livro do Fávero. Quando vocês acessarem o material, né, por estudar isso daí, vocês vão ver que eu coloquei aqui em cima, adaptado desse livro que vocês têm lá no material. Ele está no formato PDF. Então, eu coloquei lá no material, ok? Então, vejam se tem alguma dúvida com relação a esse exercício, e na próxima aula nós vamos continuar a partir daqui. Situações ainda para para análise de investimentos. As situações agora vão ser poucas, porque nós já cobrimos com isso daqui, nós já cobrimos praticamente o que eu queria mostrar na parte de análise de investimentos. E aí, tá tudo bem aí para vocês? Não tem problema com isso, né? Então, eu estou imaginando que entenderam essa resolução está lá, certo? Então, vou voltar aqui para... Bom, então agora vamos para... Deixa eu ver aqui, estou vendo aqui, tudo certo, sem mistério. Professor, por favor, dá uma explicação sobre a prova. É exatamente o que eu vou fazer, que tinha prometido e que chegou a hora. Né? Então, vamos lá. Sobre a prova, como eu tinha dito, algumas pessoas... Carol... principalmente a terceira e quarta questão. O que eu vou mostrar vai ser geral, que vai abranger tudo isso, Carol. Isso daí vocês vão poder fazer tranquilo. Então, eu trouxe ela para cá. Pronto. Essa prova aqui é o seguinte, vamos lá. Nós fizemos um semelhante, se vocês quiserem acessar aí o da dieta que nós colocamos no começo, é desse tipo mesmo. É o seguinte, aqui a gente quer montar uma dieta para o hospital para que garanta que os pacientes vão receber essas quantidades de nutrientes que tem aqui. Por exemplo, a dieta ela é para envolver o almoço e o jantar, que é no máximo de 1,5 kg, né, desses alimentos. Então, aqui, vamos ler aqui, que aí eu vou mostrando a vocês. A gente quer uma dieta que tenha ferro, seja rica em ferro, vitamina A, 12, etc. Esses nutrientes, eles são encontrados em diversos alimentos. Então, o espinafre, brócolis, agrião, todos eles têm esses nutrientes. Como? O espinafre, ele tem 3 miligramas de ferro. Em cada 100 gramas de espinafre, tem 3 miligramas de ferro. Então, por exemplo, ele tem 7.400 unidades da vitamina A. Cada um deles tem sua unidade. Né? Ácido fólico, ele tem 0,4 miligramas de ácido fólico. E o preço de 1 quilo de espinafre é R$ 3. Aqui é o preço dele.
Porque o nosso problema vai ser, a gente quer comprar quilos, e é porque aqui diz, até alguém me perguntou, professor, é em quilos ou é em 100 gramas? Não, ele pede aqui, a fim de prevenir que os pacientes apresentem, o hospital estuda a formulação de uma nova dieta. O objetivo é selecionar as quantidades de alimentos em quilos que devem ser servidos para o almoço e jantar juntos, esses dois juntos, que devem ser servidos com o menor custo possível. Então, por exemplo, vamos supor que se ele gastasse, né, 1,5 kg fosse só espinafre, essa dieta dele, ele ia 1,5 kg vezes 3, teve 5, 15, 3, 4, 4,50. Então, o custo ia ser esse daqui, porque esse daqui é por quilo. Agora, se ele só atendesse espinafre, só se a dieta fosse composta só de espinafre, ele não ia atender às condições, às necessidades dos clientes, porque ele sabe que em 100 gramas ele deve ter 3 miligramas de ferro. E está dizendo aqui que o paciente precisa ter 8 miligramas de ferro em cada 100 gramas. A cada 100 gramas. Então, se a dieta fosse, ele escolhesse só espinafre, tudo bem, ficava barato, pode ficar barato, mas ele não atendia a quantidade de miligramas de ferro. Né? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu quero determinar a quantidade em quilos que eu devo comprar aqui de alimentos. E aí é que vem a dúvida, certamente foi quando veio a dúvida de vocês. Porque aqui está dizendo que eu tenho para cada 100 gramas, aqui não está dizendo que é por quilo. Por quilo é somente o preço, que é o preço por quilo. Mas aqui está dizendo, a cada 100 gramas que eu compro, né, de espinafre, por exemplo, eu tenho 3 miligramas disso daí. Tenho 7,400 desse daí, para cada 100 gramas. E se eu comprar por quilo? Então, aqui tem a maneira, digamos, que a pessoa, isso daí foi que vocês certamente tiveram dúvidas, o correto, digamos, o lógico a se fazer seria o seguinte, olhem só, raciocinem comigo. Se eu tenho 3 miligramas de ferro em cada 100 gramas de espinafre, para 1.000 gramas, que é 1 quilo, que é 10 vezes mais isso daqui, 1 quilo é 1.000 gramas, para 1.000 gramas, que seria 1 quilo, eu teria 0,3. Então, para atender 1 quilo, que são 10 vezes 100 gramas, né? Então, 1 quilo tem 10 vezes 100 gramas. Eu precisaria, para atender 1 quilo, eu precisaria dividir cada um desses daqui por 10, nessa tabela daqui. E dividir esse daqui também. Mas calma, aí você diz, não, aí o que eu quero dizer, que foi quando as pessoas me perguntaram e eu respondi, eu digo, não, você pode fazer em quilos e manter esses valores aqui. Por quê? Porque quando você divide tudo por 10, de todos eles, é a mesma coisa que você dividiu. Se você dividisse todos esses valores aqui, essas restrições, por 10 e dividisse aqui 8, quando você fosse fazer, dava a mesma coisa. Né? Então, a melhor maneira de vocês fazerem isso daqui, o problema vai ser a quantidade, vocês definem como variável que vão querer, aquela que vai ficar na linha amarela, né, naquela coluna amarela. Então, vocês definem a coluna amarela, que está aqui ao lado, né, vocês definem a quantidade em quilos, a quantidade de quilos que vão querer. E aí vocês usam a função objetivo, vai ser essa quantidade de quilos vezes o preço. Que vocês vão querer minimizar, porque, claro, querem saber quantos quilos vão pegar de cada um desses para minimizar isso daqui. E as restrições? As restrições vocês podem, por exemplo, a restrição de ferro, ele diz que as necessidades diárias são pelo menos 8, ele diz aqui.
de forma que, pelo menos, as necessidades diárias de cada nutriente sejam atendidas. Então, no ferro, vai ser a quantidade de quilos de cada um, vezes ferro, a quantidade de quilos de brócolis, vezes a quantidade de ferro que ele tem, esse vezes esse, aquela mesma coisa que a gente faz, esse vezes esse, quer dizer, vai somar esses produtos da quantidade que defini aqui com cada uma dessas restrições. Vai somar o produto esse vezes esse, que tem de ser maior ou igual que 8, porque está dizendo que é a necessidade mínima diária de cada um desses. E a mesma coisa para as outras. Então, a quantidade de quilos que botar aqui para 7.400, mais a quantidade de quilos de brócolis, vezes isso daqui, essa quantidade de quilos que ele encontrar tem de ser maior ou igual que 2.500. E assim por diante. Então, com isso daqui, ele vai lidar com a quantidade de quilos que você vai ter de cada um. E o que as pessoas que me perguntaram, eu vi que ficaram enroladas um pouco, mas com razão. É porque ela disse, mas aqui está dando, se desse isso daqui em quilos, estava ok, tá certo. Se desse em quilos, era direto a gente fazer. Como dá em 100 gramas, a rigor, o certo, para ficar lógico, não vou dizer o certo, o lógico era você dividir cada um desses daqui por 10, porque aí você tinha em quilos. Aí você estava usando quilos aqui para os produtos e essas restrições estavam associadas a quilos. Mas eu coloquei isso daí sabendo que se você divide todos esses daqui por 10 e que precisa ser maior ou igual que esse daqui dividido por 10, é a mesma coisa, porque o 10 cancela com o 10 no denominador, é a mesma coisa que você considerar esses próprios valores aqui e considerar que ele tem de ser maior ou igual que 8. Então, com isso daqui, você encontra as quantidades que forem pedidas de cada alimento. Sim, pois não. Então, quer dizer que essas quantidades aí, elas estão em quilos, elas não estão em gramas? Eu não entendi. Olha aqui, está dito aqui, o objetivo é selecionar as quantidades em quilos. Só que o quilo, ela não vai ser todo mundo 2 quilos, não. Pode ser 0,4 quilos, que é gramas, que são 400 gramas. O que vai aparecer aqui em cada um deles é quilo, mas o quilo não quer dizer que não tem que é inteiro, que é 1 quilo inteiro, porque isso só se fosse agora, digamos, a partir disso que eu estou ensinando hoje, que não está valendo para cá, claro, né? Até agora a gente estava utilizando a variável, ela pode ser decimal. Então você é de se esperar que os resultados que vocês encontrem tenham decimais, seja, por exemplo, 0,5, mas aquilo é quilo, que é a mesma coisa que se eu pedisse em gramas, eu não pedi em gramas para facilitar, porque quando você pedir em quilos, ele vai dar fracionário, algumas coisas, 0,3, 0,5, 0,7. 0,7 quilos são 700 gramas. Se você transformar em gramas, 700 gramas. Então, é quilo mesmo, que aí ela vai ser fracionário e vai ser gramas. Né? Então, é por isso que você pode, a sua variável, e veja que aqui eu pedi, então aqui não tem como ter essa dúvida, porque foi pedido, que é em quilos. É em quilos. E aqui, o quanto tem de cada uma em 100 gramas, em 100 gramas, em 1.000 gramas, em 2.000 gramas, você multiplicando por isso daqui, porque a sua variável é em quilos, então você vai fazer a restrição, sempre vai dar a mesma coisa. Né? É isso aí. Mas diga. Professor? Sim. Porque minha dúvida foi assim, a quantidade de nutriente que tem em 100 gramas
acaba sendo diferente da quantidade de nutrientes que você tem em 1 quilo, não? Porque... É o que eu acabei de dizer. Então, veja só, é isso que eu estou dizendo. Mas a quantidade que você tem em 100 gramas é diferente, você está certo. Mas diferente quanto? Aqui a gente vê. Em 1 quilo, se fosse a porção em 1 quilo, a rigor seria 3 dividido por 10, ia ser 0,3. Você teria de passar a vírgula para cá. Por quê? Se 3 gramas... Mas não seria multiplicando, não, professor? Não. Multiplicando Não por seria. 10? Não, porque aí é que está o engano. Não, seria dividindo por 10. Por quê? Porque 1 quilo de espinafre, se 100 gramas de espinafre tem 3 miligramas, né? Em 1 quilo, a proporção de ferro é de 3 miligramas, para 1 quilo de ferro, a proporção em relação ao quilo seria 0,3. É isso daí que é como se fosse uma regra de 3, ela é inversa, está entendendo? É por isso que você e outras pessoas tiveram essa dúvida também. Tá? Mas aí, para evitar isso, é quando eu desfaça com esses valores mesmo. Porque quando você. E mesmo que você fizesse com 10, multiplicando com 10, e se você multiplicasse aqui com 10 também, quando você fizesse, o resultado era a mesma coisa com eles normais. Porque quando você está multiplicando tudo, ou dividindo tudo por um valor, desde que também fizesse aqui nas necessidades diárias, você multiplicasse aqui e todos eles e multiplicasse aqui, é a mesma coisa de não ter feito nada, porque cancela, 10 cancela com 10, certo? Então, é por isso que é mais simples do que se pensou. Tudo bem, então? Professor, então a gente Sim. tem que mudar as necessidades diárias também. Ou permanece no 8? Não, se você fosse fazer aqui dividindo por por 10, fosse 0,3, né, você teria também de fazer aqui. As necessidades, porque essas necessidades diárias são para cada 100 gramas, né, para cada 100 gramas que ele consumir. Então, tá, aí se eu deixar os nutrientes nos números, eu teria... Não tem que mexer mais em nada. Não teria que mexer. Preto, não? Qual? No preto? Não tem. Porque esse preto aqui. No preço. Ao preço. Porque está em quilo. E os nutrientes estão a cada 100 gramas. Pois é, isso. Não tem problema, porque 100 gramas ali, ele representa 1/10 do quilo. 1/10 do quilo. Então, não tem problema nenhum, porque, olha, digamos, a variável está em quilos, é isso que é importante. Espinafre, quilo de ovo, quilo de soja, quilo de carne, tudo. Aqui está em quilo. Então, quando a gente fala do preço, não tem problema. 1 quilo de espinafre vezes 3 dá tanto reais. Quilo, né, aqui dá em reais. Aqui não tem, na função objetivo, não tem problema. Aí, quando vai para cada uma tem sua unidade diferente, porque se você lembrar um exercício que a gente fez, que tem até lá no material, a gente tinha, também era um exercício para fazer ração, essa coisa, a gente tinha a quantidade de ferro, por exemplo, digamos, cada nutriente utiliza a sua medida, vitamina A é unidade, não sei o quê, essa vitamina B12 é miligrama, não sei o quê, cada uma tem a sua em 1 quilo, em 1 quilo. Se fosse 1 quilo, você aqui ia considerar, não teria dúvida nenhuma. A dúvida é porque foi a porção de 100 gramas. Então, para resolver, colocar o quilo para cada variável, essas daqui é que vão ser as variáveis, né? Essas daqui é que vão ser as variáveis. Você vai colocar tudo em quilo, a função objetivo vai ser cada variável, cada valor multiplicado por esse, como é feito, sempre, para minimizar o custo, e as restrições é multiplicar como se fosse aqui 1.000 gramas, como se fosse 1 quilo, é como se fosse, porque quando você pega quilos,
vezes essa quantidade, é a proporção, porque para o Excel, para o Solver, o que interessa é a proporção, que o que você multiplicar por aqui, multiplicar por aqui, multiplicar por aqui, multiplicar por aqui, seja menor do que isso daqui. O que multiplicar? Então, a unidade que botar aqui, mas o que importa é que você multiplicando por esses valores aqui, sejam maiores ou iguais que isso. Menores não, maiores ou iguais que esse daqui. Então, você pode fazer. Pode fazer até para testar, se quisesse, antes de botar ele aí, eu fiz, né? Bom, vou botar como se fosse 1000, como se fosse os valores proporcionais a 1 quilo. Proporcionais a 1 quilo ficaria 0,3, 0,2, 0,02. Fiz tudo, tá? o exercício. Aí vi. O resultado é exatamente o mesmo, porque o que importa não é o valor absoluto da unidade, é que atenda, quando você encontra as variáveis aqui, elas atendam às restrições, sejam proporcionais. Então, dessa forma, a maneira mais simples de fazer é essa direta daí. Certo? Pois porque, tipo assim, ó, eu fiz... Sim. O único erro foi porque eu fiz proporcional, só que normal mesmo. Eu botei, tipo, 30, 12... Você multiplicou, certo? Aí não multiplicou nas necessidades diárias, foi isso? Não multipliquei nas necessidades diárias. Pronto, foi isso, porque as necessidades diárias aqui, isso daqui está diferente dos outros problemas, que nos outros não dizia que a necessidade diária era fixa, não estava ligada à quantidade. Essa daqui, a necessidade diária, está ligada a essa porção de 100 gramas. Então, se você multiplicou por 10, se você multiplicar aqui por 10, nesse daqui, aí vai dar a mesma coisa, certo? De não ter feito nada. Ok, mas eu permaneço no mesmo preço, né? Sim, o mesmo preço, porque o preço está por quilo aqui, o preço não vai mexer em nada. Ok, obrigado. Tudo bem? Quem estava falando agora foi a... Ilana. Ok, Ilana. Entendeu agora, está entendido? Então, eu vou fazer o seguinte. Professor, Sim, diga. o senhor poderia só explicar a terceira e a quarta questão, que eu fiquei com dúvida? A terceira e a quarta, deixa eu ver o que é que ela pedia aqui. Tem terceira. Certo. Qual o eventual excesso ocorrido no atendimento segundo, do seguinte nutriente? Você vai observar, quem está falando? É a Lirana. Lirana. Ok, Lirana, você vai observar que quando resolver esse daqui, do jeito que eu estou dizendo aí, como estou mostrando, você vai encontrar que as restrições não vão dar exatamente igual nesse primeiro exercício, não vai dar. Aqui vai, porque a necessidade diária, a restrição diz que deve ser pelo menos isso daqui. O pelo menos quer dizer que eles vão ser, pode ser maiores, e alguns vão ser maiores, não sei quais, eu não lembro, mas você vai ver que alguns são maiores. Então é isso que a gente chama o excesso, ou que na aula a gente chamou a folga, né? Então, por exemplo, com uma solução que você vai encontrar, a primeira, certamente, quando você olhar aqui os valores calculados, eles vão ser maiores do que esse daqui. Né? Quando você fizer o somar produto, digamos, das variáveis aqui e dessas variáveis que são os alimentos, quando você fizer com relação ao ferro, vai ver que o total aqui é possível que seja maior do que 8. Pode ser ou não, mas alguns vão ser maiores. Esses que vão ser maiores, vamos supor que aqui tenha dado que dê 10. Quando você fizer isso aqui, que você olhar lá na planilha sua planilha do Excel, esse resultado aqui dê 10, o quanto gastou de ferro. Né?
que é esse vezes esse, mais esse vezes esse, aquela coisa toda. Então, deu 10. Então, essa diferença, o excesso é 10 menos 8. Então, é o quanto deu aqui, em cada um deles, menos a restrição que foi dada. Uma restrição foi 8, outra 2.500, outra 2 e outra 0,35. Então, nesse daqui, você vai colocar o excesso, é quanto o cálculo que resultou aí do Excel, que já está feito aí, que é o cálculo que você vai fazer maior ou igual que a restrição, então cada um deles. Então, o resultante é o que vai estar aqui. Esse é o terceiro. E o quarto é a mesma coisa do que eu estava falando aqui, só que agora restrições, se o hospital fosse obrigado a atender exatamente às necessidades diárias dos nutrientes. Porque nesse daqui, quando você fez, aqui estava dizendo, menor custo nas duas, de forma que pelo menos as necessidades diárias sejam atendidas. Pelo menos quer dizer que as necessidades diárias podem ser maiores do que essa. Naquele quarto, não. Naquele quarto, em vez de colocar maior ou igual, fazer, e se for igual, a gente quer que seja, que atenda exatamente às necessidades diárias dos pacientes. É isso que a gente quer. Então é isso. A diferença, o quarto é esse primeiro, só que a restrição que você vai colocar para cada uma das vitaminas, ela deve ser igual, exatamente igual. Não deve ter folga, não deve ter excesso. Ok? E aí, tá certo? Oi? Ok, professor, entendi. Entendeu, né? Ok, então, tem mais alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar? Então, eu vou fazer o seguinte, eu posso deixar vocês em contato aí, e aí vocês podem conversar. Eu não sei se precisa que eu esteja aqui com a sessão ligada. Vocês conseguem se comunicar um com os outros que não seja por aqui, diretamente, preferem, ou preferem ficar usando essa plataforma aqui, né? Usando essa plataforma, que aí eu paro aqui, tá certo? Continua gravando, continua a plataforma, mas vocês ficam se comunicando um com os outros. Acham melhor assim? Ok, a Maria está dizendo que vai dar certo pelo Zap. Então, com isso daqui, se não tem mais nenhuma dúvida, vou ver aqui do Pablo, a gente comunica entre vocês mesmo. Tá certo, Pablo. Ok, então eu vou sair. Professor, Sim, pois não. eu só tenho uma dúvida, que, tipo assim, é particular dessa questão a proporção inversa? É particular a proporção inversa? Tipo, é particular dessa questão? Porque o senhor disse que se eu fosse botar ele como se ele fosse 1 quilo, porque ele tá para 100 gramas, ao invés de multiplicar, eu tenho que dividir. Eu vou fazer o seguinte, Ilana, né? É, Ok, deixa eu fazer aqui um cálculo para você ver a lógica qual é. Claro que eu não tá. vou fazer dele, mas para te explicar melhor. Vamos Não, supor, eu quero entender. vamos supor que a variável que eu tivesse, ou pode ser, você pode entender essa como sendo as compras de cada uma. Por exemplo, produto A, B, C, D, por exemplo. Tá certo? E aqui, então, aqui, digamos que eu tenho aqui uma restrição, que é vamos supor, esse produto precisa ter uma quantidade de vitamina de ferro, né, que eu estou dando aqui por 100 quilos, ou por 100 gramas.
100 gramas. Eu vou querer o resultado aqui em quilos. Fazer uma coisa semelhante aqui, só para ver se é. Então, vamos supor que aqui ele precisa de 2 por 100 gramas, de 4 para esse, de 1 e de 5, de 6, a cada 100 gramas. Agora, a limitação é que ele precisa ter, no caso aqui, ele precisa ter 20, essa unidade aqui, vamos para a unidade doida aí, a unidade de vitamina, o ID, nem sei o que é, qualquer que seja a unidade. Aqui está dizendo que ele precisa ter 20 para cada 100 gramas. E esse daqui de ferro, vamos supor que ele tem aqui, também uma coisa parecida. Ele precisa, ferro, aqui ele já é em toneladas, vamos supor que aqui estamos querendo em toneladas, outra coisa. E aqui ele precisa que seja de acima de 40 toneladas. O que eu quero dizer é o seguinte, se a gente, aqui está para cada 100 gramas, né? Claro que aqui não pode ser tonelada. Vamos pegar uma unidade aí qualquer, fardo. Então, para cada 100 gramas, aqui está em 100 gramas, como no exercício aí. Se eu quisesse para quilo, a rigor, como ele está aqui, esse 2 se refere a 100 gramas, para quilo ele deveria ser menor, né, a proporção dele. Então, vamos supor, eu vou pegar vamos ver aqui. Então, ele precisaria ser, todos esses daqui, eles precisariam ser esse daqui dividido por 10, como se fosse aqui. Aqui também, isso daqui não existe. Pronto. Então, eu dividi tudo por 10. Aí o que eu quero dizer a você é o seguinte, quando eu faço que essa soma daqui tem de ser menor do que essa, então vamos pegar aqui a soma, vamos fazer de conta que fosse tudo 1. Então, essa soma daqui, quando aplicado aqui, tinha de ser menor do que essa. Então, essa soma daqui, ele vai dar a soma desse daqui, é como se fosse somar produtos, só que como é 1, a soma aqui vai ser isso. Vai dar 18 em relação a 20. Então, aqui 18 em relação a 20. E essa soma daqui vai ser 23 em relação a 40. A proporção vai ser essa. Então, vai ser, se eu dividir 18 em relação a 20, vai ser 90%, mais ou menos, aqui 0,57. Se eu fizer a mesma coisa aqui, se eu somar esse daqui, como se fosse multiplicando por 1, deu 1,8. E aqui, 2,3. Esse daqui. Então, se eu fizer aqui esse, esse outro. Olha, a mesma coisa, a mesma proporção. Então, é isso que eu estou querendo lhe dizer, que no Excel, né, quando a gente vai resolver o solver, ele vai verificar se esse valor, para ele, é tudo matemática. Ele vai ver se esse valor que você encontrou
maior ou menor do que esse, só isso. Ele não sabe que é quilo, que é não sei o que, tá certo? Então, o que ficava mais lógico, né, para a gente, que a gente está considerando tudo em quilo, é isso. E se você fizesse, agora vamos ver como você fez. Se em vez de fazer assim, você fizesse multiplicando por 10. Multiplicando por 10. Veja que continuou, essa proporção aqui é a mesma. 0,9, 0,575. Então, ou com os valores originais da tabela, ou se você tivesse multiplicado por 10, ou dividido por 10, ou dividido por... O que acontece? Você pega isso aqui, dividir isso por 1000, todos eles, a proporção se mantinha. E é isso que o solver, o Excel, faz quando ele vai verificar se atende ou não a restrição, está entendendo? Ok, professor, entendi. Entendeu? Ok. Uhum. Tá Obrigada. bom. Nada. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar, eu estou aqui. Deixa eu ver se ainda tem alguém aqui. Ainda tem algumas pessoas. Se alguém quiser se manifestar, senão eu vou parar aqui e vou deixar vocês aí à vontade para conversarem e, e fazerem esse exercício aí, corrigirem, se for o caso. Tudo bem? Tudo ok. Então, estou considerando que estamos entendendo. Ok, Liliana. Bom, então, pessoal, quinta-feira nós não vamos ter aula, né? No calendário da Unifor é feriado acadêmico. E aí, nessa parte de PO, como vocês estão vendo que as coisas vão, de qualquer forma, ficando mais complexas, não, até a próxima, Marco. Não em termos de dificuldade, não temos mais teoria do que essa. A teoria é essa mesmo, mas em cima da modelagem da situação prática. Então, vocês procurem ver esses exercícios, procurem exercitar, procurem tirar as dúvidas, porque a gente vai continuar fazendo isso, mas vamos procurar agora uma coisa que eu tinha falado, que tanto para o AV2 como o AV3, a gente tentar encontrar situações práticas, vocês podem ir pensando nisso daí, onde isso possa ser aplicado, eu digo até em coisas de interesse de vocês, das suas empresas, empresa de alguém que conhece, ou até do próprio, para algum interesse pessoal. Bom, então, tá bom. Bom dia, se cuidem e bom feriado aí para a gente, em casa. Interromper a gravação.